Tá? E com relação à disciplina? A disciplina, então, o TDAH é um pouco mais difícil de ter disciplina, por exemplo. Então tem que procurar uma ajuda para corrigir. Agora, a pessoa que ela é totalmente indisciplinada, é que assim, como é que eu vou tentar explicar isso? Eu tenho medo de falar muito, mas deixa eu tentar explicar de uma forma mais breve. Eu tenho medo, eu falo, cara, eu falo. Lá vão ter, filho. Estamos com 2 orelhas para 4 orelhas. Mais do que nós, você não fala. Exatamente. Pensa assim, ó. O seu comportamento durante a sua vida, ele tem algumas facetas que são induzidas por aspectos genéticos. Só que a genética ela não causa comportamento. Ela predispõe. Por exemplo, você pode ter uma predisposição à impulsividade ou à busca de novidade. Tem um gene específico que se você tem uma mutação, você fica predisposto a buscar novidade. Mas o que é novidade? Pode ser droga, pode ser sexo, pode ser viagem, pode ser livros, pode ser música, pode ser arte. Você tem que estar sempre na expectativa disso. É novidade, cara. O que vai ser depende do seu Se ambiente. não tiver novidade, você não está feliz. Pra essa pessoa ela quer novidade. Inclusive chamam de o gene do viajante. Essas pessoas que têm essa alteração tendem a viajar mais. É bem louco. Só que pode ser droga. Então assim, só para vocês entenderem da disciplina. O seu comportamento ele tem uma propensão a ser... algumas facetas têm uma propensão genética. Agora, o que vai determinar como você vai construir a sua relação com o mundo é o contexto que você foi aprendendo durante a sua vida. Aí você vai falar, pô, Wesley, mas o meu pai era muito disciplinado e eu sou indisciplinado. O que explica isso? Ou o meu irmão, que a gente cresceu no mesmo contexto, é disciplinado e eu sou indisciplinado. Bom, vocês não cresceram no mesmo ambiente. Vocês cresceram na mesma casa, mas vocês tiveram amigos diferentes, vocês tiveram influências diferentes, vocês gostavam de bandas diferentes, vocês gostavam de pessoas diferentes, vocês admiravam pessoas diferentes muitas vezes. Então, o nosso comportamento, em outras palavras, é como se fosse uma língua, como se você tivesse aprendido uma língua. Uma pessoa, por exemplo, com depressão, diagnosticada com transtorno depressivo, é uma pessoa que aprendeu é como se ela enxergasse e respondesse ao mundo com uma linguagem depressiva. Aí você tem que entrar com um processo psicoterapêutico e eventualmente medicamentoso e ensiná-la a falar outra língua, que é a língua fora da depressão. É um processo de aprendizagem, a saída da depressão. A entrada na depressão, por incrível que pareça, também. Você vai aprendendo a enxergar o mundo de uma forma nociva, você faz cherry picking. Uma pessoa com ansiedade, por exemplo, se você bota várias palavras numa tela, num laboratório, e você passa rápido essas palavras, e essas palavras são tipo garrafa, microfone, acidente, morte, vergonha, prédio, a pessoa vai lembrar mais das palavras negativas. Ela tem uma predisposição a memorizar eventos traumáticos, inclusive palavras. Então a pessoa meio que fala aquela linguagem. Por que eu estou falando tudo isso? No quesito de disciplina e indisciplina, é a mesma coisa. A pessoa que é indisciplinada e quer se tornar disciplinada, ela precisa aprender. E para aprender a ser disciplinada, envolve um processo de esforço, envolve um processo de foco, envolve um processo de erro, envolve um processo de ajuste de comportamento frente ao erro. E, infelizmente, muitas pessoas, por ter uma necessidade urgente de fazer aquilo, não conseguem aguentar esse processo de mudança. E aí não conseguem, desistem. Por isso que é tão difícil, cara, você... É igual aprender uma nova língua, cara. Se você fizer um dia... Não é o suficiente. Você tem que... E cansa, cara. É chato. Você tem que... É perrengue. Te conto uma história pessoal. Durante a residência eu tive um episódio depressivo. E eu comecei a entender do que eu estava me tratando, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Né? É isso que é a falta de crítica. Né? Se você fala de uma pessoa que... por exemplo, acontece uma coisa ruim e a pessoa fala, eu estou meio deprimido. Não, não está. Porque você está sintônico. Você está triste porque uma coisa ruim aconteceu. Isso é uma resposta sintônica. Isso é normal. Isso é para acontecer. Agora, se você tem um comportamento triste em situações onde você deveria estar alegre, ou um comportamento apático em situações onde você deveria estar triste, você está dissociado daquilo lá. E se você fala para um sujeito que está assim, que ele está depressivo, o que ele fala? Imagina, eu, nem fudendo. Não tem tempo para depressão. Exatamente. Só que a sua produtividade cai. Alguns de nós, né, aquilo que é a queda de produtividade, ela não é uma coisa que chame a atenção. E nem sempre é naquilo que a gente está vendo. Eu tive um episódio depressivo na residência, e aí eu fui sacar que eu estava melhorando quando eu consegui perceber que todas as decisões que eu estava tomando eram ruins. Boa. E todas as decisões que eu estava tomando eram decisões que eram eram tomadas pelo medo. A gente não toma uma decisão pelo sentimento. Senão você não está usando inteligência, você está usando emoção. E o que é a definição de inteligência é a sua capacidade de tomada de decisão racional baseada no seu conhecimento e experiência. É racional, então não tem nada de emocional na sua tomada de decisão pela inteligência. E eu estava tomando só decisões emocionais. Medo, 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 medo. Então eu não conseguia enxergar que existia pelo menos uma terceira resposta para os problemas que eu tinha, que não tinha nada a ver com aquelas duas que eu me colocava. Eu estava tomando uma decisão A, que era péssima,
E eu estava tomando a decisão B, que era péssima também, só era diferente. E que, na verdade, a decisão C, ela simplesmente ela não se apresentava para mim. E que se eu estivesse bem, eu conseguiria enxergar. Pô, essa é a decisão a ser tomada. Perfeito. Cara, é um negócio muito, muito, muito pesado. Porque se você decide não se tratar de uma coisa que você tem um diagnóstico, é como se aquilo fosse corroendo a sua vida. Primeiro, ele tira coisas pequenas do seu dia. Ele tira a satisfação de você cumprimentar o jornaleiro que bate papo com você. Ele tira a satisfação de você se manter alinhado do cabelo cortado, porque você já não quer ir cortar o cabelo, porque depois você tem que bater papo. Ele começa a fazer você desligar seu telefone em determinados horários, porque você não quer atender. Ele começa a te criar um afastamento das pessoas, um embotamento. Aí depois, ele começa a fazer você tomar decisões de trabalhar. Eu não vou trabalhar em tal lugar, porque lá tem tanta gente assim. Eu não vou trabalhar em tal lugar, porque aí tem Beltrano. E Beltrano, porra, tem que dar satisfação, puta cara chata, não quero. E quando você vê, você já está numa estrutura onde você comprometeu todas as áreas da sua vida, profissional, emocional, e aí dentro disso, familiar, amorosa. Né? Se você tem filho, pô, isso daí também compromete. Né? E para você sair disso daí? E você lembra que eu falei da neuroplasticidade? Lembro. Que é a alteração do cérebro frente à experiência. Ela ocorre para os dois lados. Você tem neuroplasticidade para formar hábitos bons, mas quando você começa a viver nesse contexto, o seu cérebro vai aprendendo a viver nesse contexto. Uma coisa de utilidade pública para as pessoas que estão me ouvindo. O pico de diagnóstico de transtorno de humor e transtornos de ansiedade no geral, depressão, bipolar, TAG, transtorno de ansiedade generalizada, fobia, pânico, é mais ou menos dos 17 aos 24. Normalmente é ali que a pessoa abre o quadro. Então ela vinha com sintomas, não sei o que e tal, mais ou menos nessa época da vida é o pico. Pode ser diagnosticado antes e depois, mas ali é o pico. O nosso cérebro, ele é mais plástico até os 25 anos em média. Até os 25 anos em média, você tem o que a gente chama de neuroplasticidade passiva. O seu cérebro é como se fosse uma esponja. Ele absorve. Se você pega uma criança e você quer ensinar uma nova língua para ela, ela vai aprender muito mais fácil e sem muito esforço do que um adulto de 35 anos que nunca falou aquela língua e quer aprender. A criança aprende sem sotaque. Se você larga uma criança nos Estados Unidos com 6 anos, ela vai meio que aprender rápido a falar, às vezes sem sotaque. E depois, na idade adulta, você pergunta como ela aprendeu, ela nem vai saber explicar. Por exemplo, se eu te perguntar como é que você aprendeu português, a gente não sabe. A gente se descobriu falando português. A depressão e a ansiedade, quanto antes você tratar, menos tempo você deu a ela para ela se emaranhar no seu cérebro. É como se ela nascesse um arbusto pequenininho e você podou logo. Então, um paciente que abre o quadro de depressão ou de ansiedade e recebe um tratamento quanto antes possível, é muito mais fácil ele entrar em remissão de sintomas do que um paciente crônico, 20 anos deprimido, que resolveu procurar tratamento. Porque o cérebro de um paciente 20 anos deprimido que procura tratamento é um cérebro muito bom em estar deprimido. É um cérebro que já aprendeu a ser deprimido. Aí você entra com medicamento, entra com psicoterapia e nada muda. O cara é teimoso, assim, né? Ele é daquele jeito e o mundo é daquele jeito, ele é um merda daquele jeito e é daquele jeito. A pessoa que... Às vezes a pessoa abre um quadro de depressão e ela nem precisa de tratamento e entra em remissão sozinho. Conversa com um amigo, fala com os pais, troca de escola. O próprio contexto ali, ela dá uma mexida porque no cérebro dela a depressão está muito fraquinha ainda. Agora, a pessoa que abriu o quadro e não tratou, ela deu a possibilidade do cérebro, via neuroplasticidade, ficar um cérebro excelente em ser deprimido. Meu Deus, cara. Então, por favor, se você tem alguma alteração de humor, procure ajuda o quanto antes. Não enterra isso, não Não acha isso enterra, normal. porque o cérebro ele tá fresquinho, é fácil de mexer. Agora, se você for deixando acontecer daquele jeito, você cria um contexto, você perde pessoas, você muda seu contexto, você começa a ter hábitos ruins. Quando você vai ver lá na frente, cara, você tá todo sozinho, ninguém mais aguenta, se isolou, ganhou peso, tá com hábitos péssimos, no trabalho já não tá produzindo, aí você tem muito mais coisa para resolver.